Fala pessoal, meu nome é Thiago Cruz, eu sou um programador e esse aqui é o primeiro vídeo de uma série sobre tópicos em desenvolvimento iOS e hoje a gente vai falar sobre groups e semaphores. Tá, então vamos lá. Eu estou usando aqui o Xcode Playground para isso. Eu não acho que a gente precisa estar dentro do Xcode para a maioria dos tópicos que eu quero trazer aqui. Se a gente precisar de alguma coisa específica do Cocoa Touch ou do UIKit, a gente vai usar o Xcode, mas eu acho que a grande maioria dos vídeos aqui vai ser usando um Playground. Para esse vídeo em particular, eu preciso setar essa flag aqui, porque a gente não quer que a execução seja interrompida no meio. Então, essencialmente, quando eu rodar meu código, ele vai continuar sendo executado até que eu manualmente pare ele. Tá? Então, eu preciso importar esse framework e setar essa flag aqui para true. Beleza? Então, primeiro, o problema que eu imagino que todo mundo enfrenta, uh, que é quando você precisa executar alguma tarefa em background e quando ela está feita você atualiza a sua interface porque você não quer fazer tudo isso na thread principal para não travar o aplicativo e deixar a tela sem resposta. Né? Então, como que normalmente, pelo menos a primeira vez que você enfrenta esse problema, como é que você resolve? Geralmente você tem uh, uma queue em background. Eu preciso importar o Foundation Framework aqui, eu esqueci dele. Então, normalmente você tem uma queue que vai rodar em background e você tem a sua thread principal, que é onde a sua interface é atualizada, certo? Então, normalmente o que você faz é você tem alguma tarefa que acontece em background, ela é potencialmente pesada, né, como download de alguma coisa, processamento de algum arquivo, qualquer tipo de processamento de maneira geral. E quando ela está pronta, você envia um evento para a sua thread principal e você atualiza a sua interface. Então aqui você está pronto e você está pronto para atualizar a sua interface, certo? Se eu rodar isso aqui, os dois apareceram quase instantaneamente, porque essa tarefa aqui na linha 8 não é necessariamente uma coisa longa, mas a gente pode fazer ela ficar um pouco longa, vamos imaginar que ela demora 5 segundos. Vou limpar o console. Tá aí, ela tá rodando. Depois de 5 segundos, eu atualizo a minha interface, certo? Isso é super comum, é super comum ver pessoas encontrando esse tipo de problema. Qual que é a questão? E se você precisa executar mais de uma tarefa em background e só depois atualizar a sua interface? E muitas vezes até numa queue diferente. Eu vou usar a mesma aqui, mas isso poderia estar acontecendo numa queue diferente. Claro, você poderia, não sei, executar ela aqui mesmo, né? Mas provavelmente isso vai estar sendo chamado de um outro processo, de um outro lugar. Então é como se você tivesse algo semelhante acontecendo em, em uma outra thread. Deixa eu só remover esse sleep aqui, que a gente não precisa dele por enquanto. Então vamos imaginar que isso aqui é a task 1 e eu tenho uma task 2. E só quando a task 2 termina, eu quero. Só quando as duas terminam, na verdade, eu quero atualizar a minha interface, despachando para a main thread tudo que está acontecendo. Se eu rodar do jeito que está, você pode ver que aparentemente deu tudo certo. Né?
a thread 1 rodou, thread 2 rodou, e aí atualizei minha interface. Só que vamos imaginar que essa primeira task aqui ela é um pouquinho mais longa, sei lá, 3 segundos. E, bem, aqui a gente tem que trocar a ordem, porque a gente só quer dizer que essa thread terminou depois que esses 3 segundos passaram, certo? Se eu limpar meu console e rodar do jeito que está, vocês vão ver que as coisas rodaram, na verdade, numa ordem indesejada. Porque se essa primeira tarefa for um pouco mais longa, a gente vai rodar a tarefa 2, atualizar a interface antes de tudo ter terminado. Então, o que a gente quer é que esse log aqui, onde a gente atualizaria a nossa interface, ele seja o último sempre, certo? Tá, como é que a gente resolve isso? Então eu vou manter essas duas tasks aqui na mesma ordem. Eu vou mexer um pouquinho o zoom aqui só para caber mais coisas. E a gente vai usar o primeiro item desse vídeo, que são os dispatch groups. A maneira de instanciar ele é dessa forma. Você não precisa necessariamente mandar nada no initializer dele. E você tem dois métodos diferentes que você pode chamar. O enter e o leave. Então você está entrando e saindo de uma execução assíncrona. Posso fazer a mesma coisa aqui. Posso sair assim que essa segunda tarefa estiver executada. E em vez de ter o bloco da thread principal dentro aqui, eu vou colocar ele fora. Para a gente conseguir atualizar a interface só quando todos os leaves forem chamados, porque cada vez que você entrar em um grupo, você chamar o enter, você não vai atualizar a thread onde tudo começou antes que todos os leaves sejam chamados. Então, para cada enter, você precisa de um leave. Eles precisam de pares. E aí a gente precisa aqui esperar até que todas as threads tenham terminado de executar. Você poderia colocar aqui só um wait, mas isso não é bom. Geralmente você quer um timeout, porque você não quer, caso alguma dessas tasks aqui tenha algum problema e ela fique rodando por mais tempo do que deveria, ou tem algum erro acontecendo que faz com que ela nunca termine ou demore muito para terminar, você não quer que a sua interface nunca seja atualizada ou seja atualizada no momento errado. Então, geralmente se usa um tempo de timeout. Eu vou colocar um timeout aqui de, vamos imaginar, 5 segundos, certo? Então, uma vez que eu defini isso, então eu disse que eu estou entrando e saindo das execuções assíncronas aqui, e eu vou esperar no máximo 5 segundos a partir de agora, do momento que isso foi executado. Vamos rodar e ver como que é o output nesse caso. Certo? Bem melhor. Qual que é o problema aqui? Na verdade, isso não necessariamente é um problema. Isso resolve a grande maioria dos problemas que você pode enfrentar por aí. Você precisa fazer várias coisas em background depois de atualizar a sua interface. Só que muitas vezes a gente precisa que essas tasks que estão acontecendo em background, que elas aconteçam numa ordem específica. Então, muitas vezes eu preciso que a task 1 rode primeiro, termine, faça o que tem que fazer, e a task 2 rode só depois. Isso é um problema muito comum também no dia a dia. E os groups não resolvem isso. Eles servem para que a gente consiga ter um bloco que é executado só quando várias execuções assíncronas terminam, mas a gente não consegue determinar a ordem que elas vão ser executadas. E aí que entram o próximo item desse vídeo, que são semaphores. A gente pode fazer com que essas execuções... O que eu gostaria de ver aqui seria
a task 1, depois a task 2, depois atualiza uma interface, independente do tempo que elas demoram para rodar. Então, como é que a gente resolve isso? A gente vai usar um componente diferente da Grand Central Dispatch. O nome é Semaphore. Eu vou instanciar ele aqui e vou dar o valor inicial como 1. Isso quer dizer que o Semaphore só vai permitir que uma thread por vez execute alguma coisa. Então, toda vez que uma thread estiver executando alguma coisa, as outras vão ter que esperar até a execução estar livre, né? É um pouco diferente a chamada dos métodos, então eu vou remover aqui as referências para o group. E a maneira que a gente faz é chamando um wait no início da execução e um signal no final da execução. Então, você pode imaginar literalmente como um semáforo. Você pode imaginar que o wait é sinal vermelho e o signal é sinal verde. Então, vermelho significa que ninguém mais pode executar nada enquanto eu não terminar, e o verde significa que eu estou livre, então a próxima thread pode executar o que ela quiser executar. Então, a gente faz a mesma coisa na próxima thread. E a gente também precisa ter um timeout, porque a gente não quer que o código fique executando para sempre caso alguma coisa dê errado. E aqui a chamada é bem parecida com a do Dispatch Groups. Então, eu vou dar também um timeout aqui de 5 segundos. Certo? Então, vamos rodar. E aqui vocês podem ver que tudo foi executado exatamente como a gente queria. Vou até rodar de novo aqui. Vou limpar o console e vou rodar de novo. A tarefa 1 vai ser executada primeiro, depois a tarefa 2, depois a gente atualiza a interface. Caso a tarefa 1, por alguma razão, e isso é válido para o exemplo que a gente tinha de group também, ela demore 10 segundos, certo? Por alguma razão, ela está mais longa do que ela deveria. A gente não quer esperar todo esse tempo. A gente quer atualizar a nossa interface antes, talvez exibindo um erro ou alguma coisa assim. E aí depois a execução vai continuar, mas a gente pelo menos não deixou o usuário sem saber o que está acontecendo. Então é a mesma coisa. Eu vou rodar aqui. A tarefa 1 agora está demorando mais tempo. E a gente já atualizou a interface. Provavelmente notificando que um erro aconteceu, alguma coisa assim, porque o timeout foi batido. E aí a execução termina depois, mas pelo menos a gente não ficou lá muito tempo na interface deixando o usuário esperar a interface ser atualizada. Certo? Então, eu acho que era isso. Eu queria mostrar a diferença entre a solução mais comum que todo mundo vê, a diferença de groups, onde você pode esperar várias execuções assíncronas terminarem, e o semaphore, onde você consegue ainda por cima garantir que essas execuções assíncronas acontecem numa ordem que você precisa. É importante lembrar que esse trecho todo aqui de código, ele, se você copiar e colar, se você escrever isso lá no seu view did load do seu view controller, isso vai travar a sua interface por causa desse wait aqui. Então, todo esse bloco precisa estar sendo executado em background. Então, você quer fazer tudo em background e só no momento certo você atualiza a sua interface na thread principal. Então é isso. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa. Deixa algum feedback para mim aí para eu saber se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, beleza? Valeu, falou, até mais.